Obrigado ao grupo de louvor. Vocês ainda em pé, abram suas Bíblias. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos na palavra de Deus. Abra lá em Gênesis, capítulo de número 1. Nós temos estudado esse tema no princípio e hoje discorreremos em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 20 ao versículo de número 23. Gênesis 1, 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Pode se assentar. Deixa eu pegar essa água maravilhosa. Olha, ela está suando aqui. Que maravilha. Muito obrigado aos irmãos que têm servido o pastor. A Bíblia diz que quando você dá um copo de água como esse a um dos pequeninos, é como se estivesse dando para o próprio Jesus. E eu me considero pequenininho, né? Não tem nem como comparar, mas obrigado pela água. Líquido precioso. Irmãos, semana passada nós vimos que Deus é um ser organizado. Lembram disso? O princípio maior que rege todas as ações de Deus é o princípio da organização. Como Deus é disciplinado, como Deus planeja as suas ações e deseja que você e eu também sejamos organizados. Aprendemos na semana passada que quando somos organizados, aprendemos que nós vamos dar valor a 4 princípios em nossas vidas. 4 princípios que relacionavam-se com os 4 primeiros dias da criação. Eu disse que a proposta da mensagem e o tema da mensagem é exatamente, no princípio, o que nós podemos aprender, o que o relato da criação nos ensina, nos ensinou 4 princípios nos 4 primeiros dias. E que princípios são esses? O princípio da santificação, em primeiro lugar. No primeiro dia, que faz Deus? Separa a luz de trevas. Eu disse, olha, esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Que nós também organizemos a nossa vida espiritual a ponto de separar as trevas de nossas vidas. Separar os pecados. Santificar-se é limpar-se. Santificar-se é odiar o pecado. É afastar-se do pecado. É retirar as trevas, a escuridão que ainda há aqui no nosso coração. Mas no segundo dia aprendemos o princípio da meditação na palavra, a importância de meditarmos na palavra. Nós vimos que Deus separou águas de cima das águas de baixo. E quando nós olhamos que a Bíblia fala que água é um dos símbolos dessa palavra que nos limpa, nos lava e nos regenera, nós precisamos atentar e buscar a água de cima, que é a palavra de Deus. Mas tem muita gente valorizando mais a palavra da água de baixo, a palavra dos homens, do que a palavra de Deus. O que vale mais em nossas vidas é a palavra de Deus, porque mais importa obedecer aos homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aprendemos o princípio da frutificação, quando no terceiro dia Deus cria toda espécie de vegetais e árvores frutíferas, e que começaram a dar frutos segundo sua semente. Então, árvores começaram a dar frutos. E nós somos comparados com árvores também, sabia? Lembra do que diz em Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque serão como
árvores frutíferas, plantadas junto a ribeiros de águas, a qual a seu tempo próprio dará frutos, e cujas folhas não murcham e nem sequer caem. Princípio da frutificação. Quantos têm dado frutos aqui? Diga amém. Fraquinho, amém. Né? Lembra qual é o melhor fruto que a gente pode dar? Cristão, gostei. Gravaram. Laranjeira da laranja, bananeira da banana e crente da crente. Melhor fruto que a gente pode gerar são almas remidas e salvas para o Senhor Jesus. E encerramos com o princípio da submissão, o princípio do respeito, da obediência às autoridades constituídas sobre nós. E maior autoridade que nós temos sobre nós é a autoridade dessa palavra. Amém? Ela vale mais do que tudo em nossas vidas. Hoje veremos os princípios contidos no 5º, no 6º e no 7º dia. 3 dias. Então, hoje veremos o que a criação de Deus nos ensina, parte 2. A parte 1 foi 1º dia, 2º dia, 3º dia e 4º dia. Hoje aprenderemos o 5º, 6º e o 7º dia. Preparado? Vamos lá, então? Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar. Bom, 5º dia, princípio da diversidade. Princípio do contraste. Diversidade, contraste. Vamos entender? Vamos ler Gênesis 1, 20 a 23 de novo? Eu vou ler e acompanhe a leitura comigo. Diz o seguinte: disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Na NVT, que é a nova versão transformadora, esse mesmo versículo 20 diz assim, ó. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos. Que coisa bonita, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Voltando para a nossa corrigida fiel, diz assim no 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas, olha essa palavra, olha esse superlativo, abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Claramente vemos aqui nesse texto o princípio que eu lhes passo, o princípio da diversidade. No fato de que a gente atenta para esse texto, e lá diz, encham-se as águas, abundantemente produziram, multiplicai-vos. É muita coisa, muita coisa. Só para você ter uma ideia desse princípio da diversidade, no fato de vermos Deus criando peixes e aves em abundância, eu trouxe aqui, fonte, Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Olha o que eu pesquisei e encontrei na Secretaria do Meio Ambiente lá do estado do Ceará. Atualmente existem aproximadamente 34.200 espécies de peixes descritas. Olha quantas espécies de peixes? 34.200 espécies, englobando 515 famílias e 85 ordens, o que compreende mais da metade das 55 mil espécies de vertebrados viventes. De todos os animais viventes vertebrados, todos os seres vivos vertebrados, que compõem 55 mil espécies, 34.200 são de peixes. Imagina a diversidade, os tipos diferentes de peixes que existem. E existem peixes do profundo mar, algumas criaturas que ainda até hoje não foram descobertas. Você sabia que lá tem peixe que não tem olhos? Porque eles não precisam de olhos, é tão profundo e tanta escuridão, para que olho? Não vai enxergar nada. São peixes que não têm olhos, são muitas espécies. Agora note, no geral, 41% das espécies são de água doce, 58% são marinhos, ou seja, de água salgada, e 1% movem-se entre água doce e salgada. Esses números refletem uma grande diversidade
de espécies distribuídas. Quando eu falo que o quinto dia traz um princípio de diversidade, eu olho aqui para a quantidade de peixes e eu enxergo uma diversidade de espécies. Mas e o que falar das aves? Aí eu fui pesquisar Instituto Chico Mendes, tá bom? A fonte da minha pesquisa foi no Instituto Chico Mendes. Existem no mundo cerca de 10.426 espécies de aves. Esses dados são da BirdLife International. Dessas 10.426, 1.919 espécies são encontradas no Brasil. Que legal, hein? Quase 20% de todas as espécies de aves do mundo a gente encontra no nosso país, no Brasil. Esse alto número de espécies coloca o Brasil dentre os 3 países detentores, isso é o que diz lá no Instituto Chico Mendes nessa pesquisa, entre os 3 países detentores da maior diversidade de aves do mundo. Não é à toa que eu disse que o quinto dia traz um princípio chamado o princípio da diversidade. Note que nós também, como filhos de Deus, como salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, manifestamos também essa tremenda diversidade, a ponto de se destacar a nossa individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Há uma diversidade. Eu, quando olho aqui nessas, eu acredito que temos aqui umas 100 pessoas. Quantos temos, irmãos, aqui? Eu contou? 80? Dessas 80 pessoas, nós temos aqui uma diversidade tremenda. Temos aqui o Lucas, careca e barbado. Se desse para inverter, não era? Isso, rodar aí, estaria cabeludo, né? Mas aí eu olho aqui e tem outro. Barbudo, mas cabeludo. Né? Eu não vou falar para vocês me falarem. Deixa, eu tô levando a palavra, então eu posso dizer. Vocês não, tá bom? Mas a gente encontra várias aqui. Perspectivas diferentes. Nós somos indivíduos. E ninguém é igual a ninguém, mas todos temos nossas virtudes e defeitos. Já obtivemos sucessos e experimentamos fracassos, ou não? Você já enfrentou essa diversidade na sua vida? Parece que a gente está no topo, depois parece que a gente está lá embaixo. Mas apesar das tuas particularidades e através da nossa diversidade, não sermos iguais aos outros, e às vezes ficarmos tentando nos espelhar nos outros, Deus quer nos usar com essa nossa individualidade e com essa nossa diversidade. Olha o que diz em Romanos 2, 3 a 10. Romanos 2, 3 a 10. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, e amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso mesmo que nós acabamos de ler. Há uma diversidade de dons. E nem todos nós teremos todos esses dons. Talvez o seu seja de ensinar, talvez o seu seja de exercer misericórdia, talvez o seu dom seja de pacientemente dar um conselho bem dado a alguém. Talvez o seu dom seja o dom de interceder, de orar por alguém. Somos indivíduos e cada um de nós dotados de uma diversidade e que Deus quer atuar e trabalhar nessa diversidade.
Mas claramente, nesse princípio do quinto dia, eu não vejo única e tão somente a diversidade, mas eu vejo o contraste. Há um princípio de diversidade, abundância, muitos, multipliquem-se, vários indivíduos, ninguém igual a ninguém, mas nós encontramos aqui um princípio do contraste. O contraste na manifestação desses dons para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos destes contrastes. Nós precisamos da atuação em todos esses dons necessários para a edificação do corpo de Cristo. Agora nota, quando a gente olha para ave e peixe, e me diga se não tem contraste. O primeiro contraste, se você quer encontrar ave, você tem que olhar para onde? Para o céu. Se você quer encontrar peixe, você tem que olhar para onde? Para baixo. Ave voa. Olha, presta atenção. Isso é bônus. Ave voa e peixe nada. É ou não é? Olha que contraste. Um faz sua casa nas nuvens e outro desce para fazer a sua casa nas profundezas. Quando a ave morre, olha que interessante, bônus 2. A ave está voando. Se ela morre, ela cai. O peixe está lá embaixo. Quando ele morre, ele sobe. Não é contraste? Peixe é peixe, ave é ave. Então a gente observa essa diversidade e a gente observa esse contraste. E olha, irmãos, nossa vida também, como é cercada de contrastes. Um dia nos sentimos aves, estamos voando, lá nas nuvens, não é? Sorriso aberto. Como vai? Aleluia, tudo bem? Glória a Deus. Como vai? Não levanta nem a cabeça para falar contigo. Arrasado, atolado, lá para baixo. Às vezes nos sentimos aves, às vezes nos sentimos peixes. Mas eu tenho um texto bonito para você quando você estiver se sentindo peixe. Que você estiver lá para baixo, nas profundezas. Deixa eu ir para o mais profundo, não estou para ninguém, não quero ver ninguém. Olha o que diz em Salmo 130, 1 e 2. Quando te sentires peixe, quem dera ser um peixe. Né? Dá até música, não é? Me lembrei agora, né? Quando te sentires peixe, Salmo 130, 1 e 2, o que diz? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas, amém? Nós temos um Deus que nos ouve. E quando você estiver lá para baixo, nesse contraste da tua vida, clame ao Senhor. Ah, Senhor, das profundezas a ti clamo, e o Senhor escuta a minha voz. Louvado e bendito seja o nosso Senhor. E aí, de peixe, ele nos leva para a ave. É, ó, num piscar de olhos. Olha o que diz Isaías 40, 31. É o texto de Deus te fazendo ave. Olha o que diz em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém ou não? Clame ao Senhor. Entrega as tuas angústias ao Senhor. Quando você estiver enfrentando esse contraste da tua vida de peixe, borbulhando lá embaixo, só reclamando, clame ao Senhor. O Senhor te responde, o Senhor te dá asas como águias. As tuas forças se renovam. Você vai correr e não vai se fatigar. Você vai caminhar. Não, você vai correr e não vai se cansar. E vai caminhar e não se fatigar. Dá na mesma, cansar e se fatigar. Como Deus é bom, amém ou não? E esse princípio da diversidade atua em nossas vidas. Não adianta você ficar olhando para o irmão e falando, ah, como eu queria ter a força do fulano. Como eu queria ter a capacidade do Beltrano. Como eu queria ensinar igual o... Já foi fulano e Beltrano? Cicrano? Não, faltou? Ah, isso aí. Como eu queria igual o outro. Não. Nós somos indivíduos.
E passamos por esses contrastes em nossas vidas. Mas sabe, clame ao Senhor. O Senhor quer te usar do jeitinho que você é. Renova as suas forças hoje no Senhor. Porque o quinto dia nos diz, a nossa vida é feita de diversidade, a nossa vida é feita de contrastes, mas nós temos um Deus que está acima de todas as dificuldades da nossa vida e que quer hoje renovar as tuas forças e te fazer um vencedor. Amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. Vamos para o sexto dia. Sexto dia. É o princípio da comunhão e do relacionamento. Comunhão e relacionamento. Versículos 24 a 31 de Gênesis 1. Disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Até agora, irmãos, até o dia quinto, e parte do dia sexto, Deus revelou-se um ser organizado, planejado, com poder, com criatividade e com soberania. Até então, nós estávamos lendo que tudo que Deus fez em cada um dos dias foi bom. Mas nós chegamos agora no sexto dia, após Deus criar o homem, nós vemos aqui que Deus não diz mais que o que ele fez foi bom, mas ele diz que o que ele acabou de fazer no sexto dia era muito bom, muito bom. Tudo que eu fiz, Deus poderia estar dizendo, até agora é bom, mas sabe, o homem é muito bom. Quando eu estou falando o homem, eu estou falando o ser humano. Não, daqui a pouco vão falar, o pastor, você é machista, falou que só o homem é bom e a mulher não é. Eu estou falando que Deus criou o ser humano e disse, olha, o ser humano é muito bom. Sabe por quê? Porque por mais que, olhando a natureza, nós possamos perceber Deus nessa natureza, olhando para o sol, para a lua, para as estrelas, olhando para os vegetais que foram criados, para toda a árvore frutífera, quando nós olhamos para os peixes, quando nós olhamos para as aves, quando nós olhamos para os animais terrestres, embora tudo isso seja bom e isso expresse e tenha sido criado para a glória de Deus, sabe qual é o único ser que pode ter comunhão com Deus? O homem. Criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que na 1 de Paulo aos Coríntios 1:9, olha o que Paulo diz. 1 de Paulo aos Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, e chamados para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus se revelou ao homem através da sua palavra e deseja que o homem tenha restaurado com ele a sua comunhão. Sabe, gente, eu tenho que dizer, eu não posso negar e não posso deixar de lhes alertar. A Bíblia diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus e tiveram a oportunidade de gozar de momentos de comunhão com Deus. Pelo jardim,
eles conversavam com Deus, Deus cuidava deles, Deus dialogava com eles, até o dia que o pecado entrou na história da raça humana. Quando Eva não se contentava simplesmente com a comunhão com o seu Deus, mas, seduzida pelo canto da serpente, quis ter conhecimento e ser mais do que Deus. A partir disso, o pecado entra na história humana. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e porque pecamos estamos separados da glória de Deus. Lá em Romanos 5:12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, visto que a morte passou a todos os homens, concluímos, pois, que todos nós pecamos. O pecado separou o homem de Deus. O pecado rompeu com a comunhão do homem com Deus. Mas Deus ainda hoje quer restaurar essa comunhão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus quer restaurar a comunhão do homem com ele. E é por isso que enviou Jesus Cristo, seu perfeito Filho. E nós lemos exatamente isso nesse texto de 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, a sua palavra. Fiel é Deus a promessa dada a Adão e Eva. Quando em Gênesis 3:15 disse, olha, da semente da mulher, eu providenciarei um que esmagará a cabeça da serpente. A primeira profecia alusiva à vinda do Messias, à vinda de Jesus. E porque fiel é Deus, ele cumpriu a sua promessa. E o Messias veio. E hoje o convite é nós sermos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos aqui já creram em Jesus como Salvador? Diga amém. Jesus Cristo te reconciliou com Deus, amém ou não? Reconciliados, pois, com Deus, podemos ter paz com Ele, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus e recebido dele o ministério da reconciliação. Oh, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. E ele deseja que nós apresentemos a reconciliação dele com todos os homens. Olha o que diz em 1 de Paulo aos Coríntios, ainda 3,16. O homem é o único ser que pode ter comunhão com Deus, porque é o único ser a quem Deus dá a possibilidade de habitar nele por intermédio do seu Santo Espírito. Em 1 Coríntios 3,16 a palavra diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No dia em que nós nos convertemos, no dia em que nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a ser casa do Espírito Santo de Deus, tabernáculo. Sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No dia em que ouvimos a mensagem da reconciliação, em Efésios 1,13 diz que no dia em que ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos nesse Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e o selo, a garantia da nossa salvação. Louvado e bendito seja Deus, porque no sexto dia eu vejo claramente o princípio da comunhão, o princípio do relacionamento com Deus, refeito por intermédio de Jesus. E chegamos, enfim, ao sétimo dia. O que o sétimo dia tem a nos revelar? O princípio do descanso e o princípio da adoração. Descanso e adoração. Olha o que diz no capítulo 2, versículos 1 a 4 de Gênesis. E assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Duas palavras chaves. Duas palavras chaves. Descansou e santificou. Deus descansou e Deus santificou esse dia sétimo. Há o princípio de descanso, mas há o princípio da contemplação e da adoração. Note o que Jesus Cristo mesmo diz em Marcos 2, 27 e 28. Lá em Marcos 2, 27 e 28, Jesus Cristo diz àqueles que lhe interrogavam: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Cristo está dizendo: eu criei o sábado, Deus criou o sétimo dia para o homem. Não é o contrário, não é que o homem foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado, foi feito por causa do homem. Há um princípio de descanso nesse sétimo dia, e que eu quero te alertar. Nós não somos máquinas. Nós não somos robôs. A melhor das máquinas chega a um tempo de fadiga. E nós também precisamos ter consciência de que Deus pretende que nós zelemos desse templo do Espírito Santo. Não é à toa que o princípio anterior é o princípio da comunhão. O princípio que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E nós precisamos zelar pelo nosso corpo. Precisamos zelar, e o descanso é uma dessas ferramentas indispensáveis. É por isso que eu sempre tenho feito um apelo nessa igreja. Colaborem, irmãos. Colaborem, irmãos. O Xande veio aqui, fez um apelo. Colaborem, irmãos. Precisamos de mais gente ajudando no Vagalumes. O Paulinho veio aqui e disse: colaborem, irmãos. Porque quando nós nos juntamos, nos unimos, nós conseguimos dar descanso para os nossos irmãos. Não sermos egoístas de querermos só ficar sentados. E quando a gente pensa que a coisa vai, porque parece que as pessoas vão se candidatar, vão se dispor e vão falar: eu quero ajudar. De repente dá uma guinada e a gente vê gente falando: fui. Não quero mais ajudar. E vem a sobrecarga. O Senhor estabeleceu um princípio do descanso. E quando nós nos unimos, irmãos, a gente possibilita o descanso para os nossos irmãos. Aqueles que estão aqui trabalhando e envolvidos no ministério, podem dizer amém ou não? Você gostaria de repente de ter um descanso ou não? De sentar e, usufruir. É tão bom para os pais estarem aqui. Que bom que chegou a hora do culto infantil. Por que o pastor não colocou desde o começo? É bom você estar agora, sabendo que o teu filho está sendo cuidado lá embaixo. Mas isso só é possível porque tem irmãos que se dispuseram para estar lá embaixo agora, cuidando dos seus filhos. E o quanto você está disposto a dar de você para a obra do Senhor também? É gostoso fazer o trabalho dos vagalumes. Eu perguntei: Douglas, e aí, tua primeira experiência, é punk ou não é? É punk, irmãos. A gente chega aqui 8 horas da manhã. Só que vocês sabiam que para você chegar aqui às 8 horas da manhã para fazer os saquinhos de doce, é porque alguém já comprou os doces? Dá para perceber isso ou não? É alguém que começou a trabalhar antes de vocês. Isso. É alguém que já comprou a comida. É alguém que já está acendendo o fogão. E não é gostoso quando a gente chega aqui meio-dia? O povo tudo não está pronto ainda. Está pronto ainda. Está cheiroso, que cheiroso. Está pronto ainda.
Poxa vida, só veio para cozinhar e não está pronto ainda. Entende, irmãos? A gente precisa se unir em nome de Jesus, amém ou não? Chega de ficar salvo, sentado e sossegado. Tem um princípio, o princípio do descanso. Todos precisamos cuidar do corpo, descansar, renovar energias, zelar pela máquina. É por isso que eu falei, gente, ó, Xande, não conta comigo sábado não, Xande, tá? 10 horas estava o Anderson, a Tainá, o Vitor, estava aqui a nossa irmã Sônia, e esse que vos fala, 10 horas da noite, sexta-feira, lá em Vila Natal, vigília de oração. Sabe que hora nós saímos de lá? 6h15 da manhã. Falei, Xande, a máquina precisa de descanso. O veinho precisa ir para casa e encostar o corpo, recostar e dormir um pouco. Nós precisamos saber os nossos limites, irmãos. E como é bom quando a gente está disposto a ajudarmos uns aos outros. Mas Deus não somente estabeleceu esse 7º dia para o descanso do homem, Deus fez algo mais. Ele estabeleceu o princípio do descanso, mas ele estabeleceu o princípio da adoração. Quando ele santifica este dia. O que é santificar? É sinônimo de separar. Eu não estou querendo dizer que seja o sábado, que seja o domingo, eu estou dizendo que você precisa descansar. Os mundos mudaram, as coisas mudaram, e hoje, muitas vezes, tem gente que precisa trabalhar no domingo. E sabe quando é a folga do irmão? Segunda-feira, terça-feira. Descansa, irmão, em nome de Jesus. Descansa mesmo. Recosta o esqueleto, renova a máquina. Mas a Bíblia está dizendo que Deus também santificou esse dia. Isso significa que a gente tem que separar esse dia e nos lembrarmos da adoração que só Ele é digno de receber. Tem gente que só vê o princípio do descanso. Oba, chegou a minha folga, e vaza, desaparece. Ah, os irmãos que cuidam da minha coisa lá na igreja, estou fora. Aí quando fala da adoração, do princípio da santificação, só quer descanso. Como dizia minha mãe, sombra, água fresca e sapato largo no pé. Mas não quer se dispor para a adoração, para o trabalho. Romanos 1, 20 a 22. Olha o que diz em Romanos 1, 20 a 22, e eu me encaminho para o término e encerramento dessa mensagem. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem como inexcusáveis. Olha o princípio aqui da contemplação, do descanso. Não é tão bom quando você vai para um interior, para um resort? Falei, os irmãos já olharam? O que é isso? Eu nunca fui nisso. Quando você vai lá, né, para aquela viagem internacional, contemplar as belezas de Deus, você já começa a contemplar a beleza desde as janelas do avião. É tão bom contemplar, descansar. Mas o Senhor fez o 7º dia não só para contemplar e descansar, mas diz que a gente também precisa santificar e adorar. Trabalhar. Quando a gente só contempla, a gente pode cair no erro destes aqui, que contemplaram a natureza e não perceberam em toda essa natureza, em tudo isso que Deus está fazendo na tua vida, que existe uma mão forte, criando e sustentando tudo isso. A gente começa a descansar demais, porque a gente começa a ganhar bem. A gente começa a descansar demais porque a gente começa a se tornar independente. A gente começa a descansar demais porque você vê a tua conta crescendo, os teus negócios fluindo, e você diz, como eu sou bom. Olha o que eu construí. Olha o que eu ergui. Olha o que eu posso comprar.
Eu vou aumentar esses celeiros aqui para encher esses celeiros todos. Aí chega Jesus e fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E tudo isso que você fez vai ficar para quem? É por isso que há o descanso, há a contemplação, mas há a necessidade da santificação e da adoração. Porquanto, 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, e dizendo-se sábios, tornaram-se. Lembra do Jesus advertindo o homem, construiu celeiros e disse: agora eu vou encher e a minha alma só vai gozar e aproveitar, é só 7º dia para mim agora, só descanso. Esquece que o 7º dia precisa ter também o quê? Santificação, adoração. Ao invés de tornarem-se sábios, tornaram-se loucos. Nesses 2 domingos nós aprendemos esses 7 princípios. Eu não sei se Deus te ensinou alguma coisa. Eu não sei como você reage depois de tudo isso aqui. A saber que quando Deus, no seu espírito empreendedor, criava o mundo, Ele estava nos ensinando acerca da necessidade de uma vida de santidade. Acerca da necessidade de uma vida de meditação intensa na palavra de Deus. Acerca da necessidade de frutificação. Acerca da necessidade de nos submetermos a Ele, a sua palavra. Acerca de que a nossa vida a gente encara momentos de diversidade e de contraste. Mas que Deus deseja que nós saiamos do peixe e vamos para a ave. A levantarmos a nossa cabeça e a sabermos que Ele está cuidando de nós. Aprendemos acerca da necessidade da comunhão e do relacionamento pessoal com Ele. E do descanso. No descanso, quantos dizem amém? E na adoração. É uma e outra. Não é só uma e esquece da outra. Hoje é tempo de você realmente estabelecer propósitos claros na sua vida. Deus, em tudo isso, só tem um propósito. É que você saia daqui hoje disposto a ser um verdadeiro adorador de Deus. Um adorador de verdade. Alguém que sabe exatamente o que Deus quer de você. E deixar de negligenciar aquilo que Deus espera e quer de ti. Abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos.